Tá, muito obrigado, senhor presidente. Na verdade, o que vem acontecendo, senhor presidente, é que a empresa Andrade Gutierrez cobra judicialmente uma dívida da Prefeitura de Betim do montante de 500 milhões de reais. Uma dívida completamente questionável, no sentido de que a empresa Andrade Gutierrez confessa participação na investigação Lava Jato, confessou que usava esse modus operandi em todo o Brasil. Usou também no estado do Mato Grosso, de Alagoas, também no Amazonas. Então, a empresa ela tinha como uma má prática de fazer obras de saneamento em alguns municípios, esperava-se passar, então, uma ou duas gestões, voltava a esse município e convencia, só Deus sabe como, o gestor da atualidade a assinar uma confissão de dívida de obras que eram feitas de forma subterrânea, ou seja, impossível depois fazer a verificação se aquela obra ela foi feita conforme as informações da empresa ou não. Esse caso ele aconteceu em Betim. E hoje, como eu disse anteriormente, existe uma briga judicial e esse relatório ele visa respaldar o TCU para que o TCU possa fazer as intervenções necessárias como órgão de fiscalizador orçamentário e financeiro, fazer as intervenções necessárias no judiciário. Por isso eu gostaria aqui de ler o relatório e contar com os colegas aqui na aprovação do mesmo, porque certamente essa dívida sendo cobrada da Prefeitura de Betim vai impactar de forma gravíssima todos os serviços públicos ali daquele município, como a saúde, a educação, a segurança pública e também obras de infraestrutura. Então, eu gostaria de contar de forma antecipada. Eu gostaria aqui de falar uma coisa, que nós vimos através da imprensa que essa dívida, inclusive, já foi paga. Eles acharam lá no arquivo morto da Prefeitura os boletos de pagamento dessa dívida e que, inclusive, foi pago uma quantia maior. É a Prefeitura que tem a receber dessa empresa. Exatamente. O deputado Tenente Lúcio fez uma intervenção importantíssima. Essa dívida, pelos arquivos da Prefeitura, já foi paga pelo menos 5 vezes do valor original. Então, realmente seria um absurdo imenso, uma empresa que confessa o modus operandi que praticou em todo o Brasil, em mais um caso, ter uma decisão judicial favorável. Queremos crer que isso não acontecerá e o TCU será fundamental nessa decisão judicial. Posso ler o relatório, senhor presidente, direto ao voto? Então, requer o autor, com base no artigo 100º, no parágrafo 1º, combinado com o artigo 24 do inciso 10º, artigo 60, inciso 2º, e com o artigo 61 do parágrafo 1º, todos do regimento interno da Câmara dos Deputados, e também com base no artigo 71, incisos 4º, 7º e 8º da Constituição Federal, que se adote as medidas necessárias para realizar, com auxílio do Tribunal de Contas da União, ato de fiscalização e controle para investigar a realização do projeto CURA, Comunidade Urbana para a Recuperação Acelerada, financiado com recursos da Caixa Econômica Federal, que objetivou a execução de obras de saneamento em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, tendo em vista os indícios de fraude em cobrança feita pela empresa Andrade Gutierrez ao município. Para fundamentar a proposição, o autor apresentou os seguintes argumentos. A empresa alega ter feito obras de saneamento na cidade entre os anos de 1979 e 1982, que não teriam sido totalmente liquidadas pelo município. A Procuradoria-Geral do município contesta judicialmente a dívida e alega indícios de fraude documental e falsidade nas arguições apresentadas pela empresa, conforme reportagem do jornal O Tempo Betim, publicada no dia 9/3/2017. As obras que originaram a suposta dívida já tinham sido pagas pelo governo federal através do projeto CURA, que era financiado pela Caixa Econômica Federal. Mas a Prefeitura até agora não havia arguido de
arguido a falta de comprovação da execução das medições e das certificações das obras. Nenhuma perícia foi requerida pela Prefeitura, aceitando dessa forma como verdadeiras as alegações da Andrade Gutierrez. Se as obras contaram com financiamento de recursos federais e acompanhamento da Caixa, como é possível que o município tenha que arcar com o valor total dessa dívida mirabolante e impagável? Questiona o procurador do município, Bruno Cipriano. Na época em que as supostas obras foram sendo executadas, o então prefeito Oswaldo Franco assinou 5 termos de aditivo ao contrato, que foram feitos sem previsão orçamentária e que elevaram os valores das obras em 400%. A Lei Federal 4.320, de 1964, impede que sejam firmados termos aditivos sem a previsão orçamentária ou sem empenho para isso. Mesmo assim, Oswaldo assinou esses termos, sendo, aliás, o último, em 1º de dezembro de 82, firmado um mês após a assinatura de uma ata encerrando o contrato. Como pode ser feito aditivo depois de um contrato foi encerrado? Para Cipriano, o sobrepreço de 400% é inaceitável. A própria construtora, investigada na Operação Lava Jato, já revelou que em outras obras feitas no país, acrescentava valores de financiamento de campanhas e propinas para agentes políticos. Na prática, ficou apurado que esse esquema, também adotado por outras empresas do mesmo porte, levou o Brasil ao fracasso atual. Cipriano também vê indícios de irregularidades nas fraudes nos documentos que embasaram o reconhecimento da dívida feito pelo deputado estadual, o então prefeito Ivair Nogueira, PMDB. O ex-prefeito assinou o pedido de reconhecimento no mesmo dia em que recebeu o documento, em 10 de outubro de 1991, mesmo a dívida estando prescrita há mais de 4 anos. Nesses documentos de 1991, não constam um timbre da prefeitura. Eles foram impressos em impressora matricial, sendo que o município não possuía esse equipamento na época, o que demonstra indícios de não ter sido elaborado pela administração. Isso mostra que a dívida foi montada fora e com planilhas que não são oficiais. As informações da prefeitura teriam se dado só em 1992. Em outra reportagem, dessa vez do jornal O Tempo, de 31 de julho de 2017, o ex-prefeito Betim Tarcísio Braga, que governou a cidade entre os anos de 1985 e 1988, afirmou: na prestação de contas que fizemos na época, nunca constou nem na dívida fundada do município, nem em restos a pagar, nenhum valor diretamente ligado a Andrade Gutierrez. Nos balanços financeiros da prefeitura, não constavam empenhos destinados às pessoas jurídicas da construtora. O que haviam eram pagamentos da amortização da dívida feito para as instituições financeiras que financiavam as obras. Então, como o projeto Cura era do governo federal, foi ele quem acertou com a empresa, afirmou. Ainda, segundo Braga, durante o seu período à frente da prefeitura, a empreiteira nunca solicitou oficialmente nenhuma cobrança ao município. Não havia documentos que atestassem a realização das obras. Na contabilidade da prefeitura, na minha época, nunca foi encontrado nenhum tipo de documento referente a essa dívida, nem empenhos, nem medições de realização de obras e onde teriam sido realizadas, e nenhum relatório técnico que atestasse tecnicamente essa dívida. Essas informações indicam que existem elementos suficientes para que seja feita auditoria e fiscalização dos contratos entre o município de Betim e a construtora Andrade no âmbito do projeto Cura. É isso, senhor presidente. Obrigado, nobre relator, deputado Marcelo Álvaro Antônio. Parabéns pelo seu relatório e pela visão atual sobre a necessidade de se proceder a uma investigação dessa natureza, tendo em conta os fatos que Vossa Excelência trouxe à baila aqui na comissão. Então, a partir do relatório, eu coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussão, coloco em votação o parecer do relator, que é pela implementação da proposta de fiscalização e controle número 133/2017
do senhor deputado Wellington Prado. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório do relator Marcelo Álvaro Antônio. Muito obrigado, senhor presidente.